Na segunda-feira, dia 7 de junho, um grupo de arqueólogos publicou uma pesquisa indicando que um esqueleto humano, encontrado em 2015, é a mais antiga evidência de escravidão da Grã-Bretanha romana, período onde a província romana de Britânia ainda existia entre os anos 43 a 410 depois de Cristo, segundo nos informou a BBC. Bom, os restos mortais eles foram localizados há 6 anos atrás por um grupo de construtores civis que escavaram uma casa no condado de Rutland, na Inglaterra. Isso chamou a atenção por causa da presença de grilhões de ferro que uniam os tornozelos da ossada. E, apesar de calcificado ao longo de todos os anos, a descoberta apontava a tratar-se de uma corrente para possibilitar o controle de escravos, o que posteriormente veio a ser confirmado por um estudo. Então, os arqueólogos do Museu de Arqueologia de Londres, eles contaram com o auxílio da polícia, a qual os ajudou na datação de radiocarbono. E o resultado do exame apontou que os restos datavam de aproximadamente 226 a 427 depois de Cristo e que as condições dos ossos apontavam uma vida de desgastes contínuos ou uma vida de atividades excessivas e também repetitivas. Chris Kinnock, ele foi um dos pesquisadores e ele explicou para a BBC a importância da análise dizendo: a descoberta casual de um sepultamento de uma pessoa escravizada em Great Casterton nos lembra que, embora os restos mortais de pessoas escravizadas possam ser difíceis de identificar, podemos afirmar que eles existiram durante o período da Roma em Grã-Bretanha. Portanto, as questões que tentamos abordar a partir dos vestígios arqueológicos podem e também devem reconhecer o papel que a escravidão desempenhou ao longo de toda a história. Bom, está escrito: pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor é liberto e pertence ao Senhor. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 22. Amigos, o pecado escravizou o homem, pois os nossos primeiros pais se venderam para a escravidão. E dessa forma, todos os filhos dos homens herdaram os grilhões da angústia, desespero, doença e da morte. Toda a raça humana estava condenada a arrastar os pesados grilhões das consequências do pecado e, por fim, receberem a morte eterna. Satanás não é um bom senhor. E quando ele teve a humanidade em suas mãos, ele a tratou da maneira mais cruel e também desumana que a ele foi permitido fazer. A sua intenção era que por todos os dias da vida o homem viesse a servi-lo, fazendo todos os seus satânicos desejos. E tudo isso sob os constantes açoites das provações que entraram neste mundo por causa do pecado. Contudo, está escrito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, versículo 29. O preço da liberdade do homem era a morte, e somente a morte do Filho de Deus. Jesus, meus amigos, não hesitou em descer a essa terra a fim de quebrar o poder daquele que mantinha os filhos de Deus cativos ao pecado e à morte, a qual é o salário do pecado. Em Cristo, meus amigos, os grilhões do pecado podem ser quebrados e as algemas da condescendência podem ser então rompidas e os chicotes das consequências dos pecados que cometemos, eles não mais precisarão marcar as nossas costas, pois está escrito: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 6. Irmãos, o sangue de Cristo ele tem poder para quebrar as algemas que nos prendem ao pecado. Eu não sei quais são as suas fraquezas, quais são os seus vícios, quais são as suas dificuldades espirituais, as quais são como pesadas correntes e que aos seus olhos são como que impossíveis de vencê-las. Contudo, para Deus não há impossíveis. Jesus é categórico ao dizer isto e hoje, através da sua graça, Ele quer te dar a alforria e também a carta de liberdade, a fim de que você seja livre para fazer as boas obras da lei. Mas além disso, Jesus quer nos livrar definitivamente da escravidão da morte. E Ele deu uma demonstração disso em sua ressurreição, quando Ele levou para o céu os cativos, aqueles que estavam no cativeiro de Satanás. Efésios 4, versículo 8.
Contudo, isto foi apenas uma pequena amostra da grande libertação que há de acontecer, pois o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16, nos diz o seguinte: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Bom, no tempo da escravidão nos Estados Unidos, não havia nada mais comovedor do que escutar os cânticos dos escravos conversos ao cristianismo, pois esses cantavam do fundo do seu coração o seu mais inefável desejo, dizendo: vem logo minha carruagem, vem me levar ao lar. Irmãos, no dia da volta de Jesus, quando o Filho de Deus erguer as mãos para o alto e ordenar que todos os santos, os quais estão no cativeiro da morte, ressuscitem, haverá um gigantesco coral de escravos que foram libertos da morte. Mas naquele dia, eles não cantarão pedindo que a sua carruagem venha logo, mas o comovedor cântico de triunfo destes será: eis que esse é o nosso Deus a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Isaías 25, versículo 9. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado porque em Cristo somos libertos das cadeias do pecado e também porque seremos enfim libertos dos grilhões da morte. Pai, em sua bondade conceda-nos poder para que não mais venhamos a cair nas tentações, as quais Satanás tem colocado constantemente em nosso caminho. Dai-nos forças para prosseguir, e isso nós lhe pedimos e também lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amigos, um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Antes de subir ao céu, Jesus prometeu aos seus seguidores que dentro de pouco tempo retornaria, destruiria o pecado, recompensaria os fiéis e restauraria o planeta a fim de habitar para sempre com seus amigos. Qual o motivo da demora? O que Jesus está esperando? Será que ainda falta se cumprir alguma profecia? Ou será que o atraso se deve a alguma decisão arbitrária da parte de Deus? Em seu livro, Por que Jesus ainda não voltou?, o pastor Herbert Douglas explica de forma fascinante o motivo do atraso de Cristo. Adquira o livro Por que Jesus ainda não voltou entrando no link que está na descrição desse vídeo e prepare o seu coração para o evento mais aguardado de todo o universo.